Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Lucas e se você ainda não me conhece, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações, tá certo? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre duas funções e qual é a diferença entre elas. A função arred ou truncar, arredondar ou truncar. Quando que você vai utilizar cada uma delas? Então imagina o cenário. Você tem um determinado valor, né? Aqui a gente vai fazer com um valor só, mas você poderia colocar isso em prática para toda a sua tabela. E você quer arredondar esse valor. Então, o primeiro ponto de atenção é que a função arred vai te permitir arredondar um número x de casas decimais, né, de números de dígitos após a casa decimais, e a função truncar ela vai literalmente cortar. É isso que a função truncar faz. Então, quais são os pontos de atenção que eu quero que você tenha aqui? Imagina que você tem aqui o valor 159,49. Quando você está mexendo apenas em formatação, ok? Eu posso aumentar e diminuir as casas decimais, eu posso diminuir as casas decimais de um formato. Então, me parece que agora eu tenho um valor de 159,50, mas, na verdade, o valor dessa célula é 159,49. Então, uma coisa é formato, outra coisa é o valor que eu tenho dentro dessa célula, ok? Aqui a gente vai falar de valor dentro da célula, não de formato. Então, o formato aqui, eu vou voltar aqui para o formato de contábil, né? Para a gente conseguir enxergar ali as duas casas decimais, tá bom? Quando você vai utilizar a função arred? Igual arred, abre parênteses, você vai escolher qual é você vai passar, né, qual é a sua referência de número, nesse caso aqui é D2, que é 159,49, ponto e vírgula, e você vai dizer para o Excel quantos dígitos você quer que ele arredonde após a vírgula. Então, se eu passar para ele aqui o número 1, significa que ele vai pegar todo esse número aqui, vai contar um número após a vírgula e vai arredondar o número 4, né? A dezena aqui, não, vai virar 5, certo? Eu vou dar um enter aqui só para a gente ver o Excel funcionando. Ele vai me dar aqui como resultado 159,50. E aqui sim eu estou falando de valor da célula e não de um formato. Então, independente do formato que eu tenho aqui, posso ter mais casas decimais, menos casas decimais, o valor dele é 159,50, tá bom? Porque eu arredondei aqui um número após a vírgula. Se eu arredondasse dois números após a vírgula, nesse caso aqui, ele ia repetir o valor, porque eu só tenho aqui dois números após a vírgula. Mas se fosse um valor de 159,49 e 75, né? Existem casos onde a gente utiliza mais números do que apenas dois ali após a vírgula, né? Então vamos lá, vou colocar esse valor aqui. E eu vou colocar todas essas casas decimais aqui também para a gente conseguir enxergar, tá bom? Então olha só o que ele vai fazer, ele vai arredondar o valor aqui de D2 com 1, né? Eu passei o número 1, então o número seguinte após a casa decimal ele está arredondando. Se eu passasse agora o número 2, ele iria arredondar o 9, e agora o 3, por exemplo, ele iria arredondar ali 4980, porque ele arredondou o número 7, tá bom? Qual que é a diferença da função truncar? É igual a truncar, abre parênteses. Você também passa a referência de valor, nesse caso aqui D2, ponto e vírgula, e também passa a quantidade de dígitos que você quer após a vírgula. Então, se eu passar para ele truncar D2, o número 1 aqui, um número após a vírgula, ele vai me retornar 159,4. Ele corta, ele ignora o que tem para frente daquele número que você mandou ele truncar, tá bom? E aí um ponto interessante é que você pode também, por exemplo, fazer com números negativos aqui, ou seja, números que estão antes da vírgula. Então imagina que eu queira truncar, por algum motivo, esse valor de D2, passando como referência menos 1, ou seja, eu vou truncar aqui o 9, né? O 159, o 9. Vou dar um enter aqui, ele vai truncar para mim 150, porque ele cortou aqui esse 9 e ele colocou 0, 0, 0, 0. Então você tem essa opção também, caso você queira pegar apenas, né, vamos supor assim, a dezena ou apenas a centena de algum número, você pode utilizar também essa função para outras análises ou outras formas de utilizar esses números arredondados, tá bom? Então essa é a grande diferença entre o arred
e o truncar, né? Entre o arredondamento e o truncar. O truncar ele vai cortar literalmente aquele número daquele número que você passou em diante, né? E o arredondar ele vai arredondar, então ele sempre vai ver qual é o maior número ou o menor número ali para arredondar aquela faixa depois da vírgula que você passou ali os números de dígitos, tá certo? Pessoal, esse foi o conteúdo da aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Lembra que toda terça-feira às 8 a gente tem vídeo novo aqui no canal, então se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, tá bom? Eu vejo vocês numa próxima aula, um forte abraço e até mais. Tchau, tchau!